Olá, começamos mais um A Vida Podcast e hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Assista até o final porque o testemunho dela é impactante. E como propósito do nosso podcast é liberar chaves que vão destravar o próximo nível para você, para sua vida. Então assista tudo até o final. Aproveita que você já está aí, já se inscreva no canal, já deixa aí a sua curtida porque eu te garanto que a história de hoje vai impactar a sua vida. Adivinhe com quem eu estou aqui hoje? Ela que é a apóstola chofarista. Gente, quando ela começou a me falar todas as coisas que ela faz, eu falei assim, meu Deus, e você dorme também? Porque assim, é incrível. Ela hoje, dia 25 de outubro, vai acontecer um evento que ela tá contribuindo com esse evento em São Paulo, que vai reunir 1 milhão de mulheres. É muita gente. Ela faz parte do Projeto do Amor, que cuida de crianças e famílias carentes. Ministério Curadas para Amar é um ministério de mulheres. Torre das Nações de Salvador. Eu achei interessantíssimo isso. Depois eu vou pedir para ela contar. Que é uma torre que tem a bandeira de todas as nações. E as pessoas vão nesse lugar para fazer orações por todas as nações. Rede de Mulheres Cima. Um grupo de mulheres de várias nações que se unem para contar as suas histórias, os seus testemunhos e edificar umas às outras. Colisão pela Paz Mundial em Israel. Tem também um programa na rádio Gratidão da Família Silva, de Itapecerica, Minas Gerais. Calma aí que tem mais. Rádio e televisão, um programa da Colômbia. Colisão Mundial pela Paz de Israel. Nem sei se eu falei certo. Faz parte da Escola de Libertadores. Também tem um quadro na revista Mulheres em Foco e na revista Mulheres das Nações. Quem é que tem esse currículo? É ela, Márcia Guerreiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Elizabeth. É um prazer, é uma honra poder estar aqui, né, nesse programa tão especial. Eu digo que Deus, ele permite a gente entregar um pedacinho do céu para a terra, né? Então, a gente está aqui para entregar um pedacinho do céu para a terra. E a gente está aqui para somar. Poder fazer um pouquinho para as pessoas, né? É verdade, você tem feito bastante. Eu conheci a apóstola em uma mesa de leitura da palavra, nós estávamos em uma reunião, as pessoas chamam de célula, GC, enfim, era uma reunião onde nós lemos a Bíblia e a gente fala sobre Jesus. No final, nós duas conversamos, ela começou a me contar a história dela, eu falei assim, para. Eu tenho um podcast, já gostei da sua história, gostaria muito que você fosse gravar e contar para as pessoas a sua história. Vamos começar? Vamos, eu estou à disposição. Já começamos, na verdade. Apóstola, conta pra nós, onde você nasceu, de onde é a sua família, como que é a sua estrutura familiar. Vamos começar lá, vamos começar do começo? Vamos começar. Eu sou sulista, Oh. Eu nasci em Santa Catarina, né? Minha família é toda de lá, é a família Guerreiro, uma família muito conhecida, tradicional de lá. Uma menina que os pais se separaram quando eu era pequena, eu tinha 2 anos, e meus tios que me acolheram. Quando eles se separaram, minha mãe, nós éramos em 4 irmãos, ela deu um para cada tio. Nossa. E eu, para onde ela ia, ela deixou próximo à cidade, ela me deu para uma senhora, para essa senhora me cuidar. Aí, quando a minha família descobriu aonde eu estava, meu tio, Adelina e Orestes Guerreiro, 2 meses de casado, foram me buscar. Ai, que lindo. Foram me buscar. Aí chegaram lá, eu estava dormindo no chão, em cima de um paninho. E aí eles falaram, meu Deus, como assim? Aí me trouxeram para Joaçaba. Eu estava em Xanxerê. Aí me trouxeram para Joaçaba. E ali eu fui criada com meus tios. Agora, esse ano, ainda a gente fez, agora em fevereiro, os 80 anos da minha tia, que me criou. Então, pensa, uma mulher recém-casada, uma jovem, com 2 meses de casado, plena lua de mel, pegar uma menina e criar essa menina. Nossa. E me criaram com muito amor, com muito carinho, né? E muitas coisas aconteceram. Depois eu
passei um tempo morar com a minha avó. Com quantos anos que a sua mãe... Quantos anos você tinha? 2 aninhos. 2 anos. 2 muito aninhos. pequena. Muito. Muito. E você tem lembrança, assim, do momento, do lugar? Ou é aquelas lembranças mais vagas? Porque Não. marcou muito, né? Mas assim, eu tenho uma lembrança já quando eu estava com a minha tia, Uhum. né? E a minha tia era muito rígida, né? Então, ela exigia muito da gente. Então, eu lembro que ela me cuidava muito e fazia aqueles rabinhos, assim, de cavalo, que eles falam, né? A rabinho, assim, no cabelo. E sempre andava bonitinha, arrumadinha, sempre impecável, né? E ela me chamava, que o meu nome é Márcia. Todo mundo me conhece por Márcia. Mas o meu nome é Neuza Márcia. Então, quando minha tia queria chamar a atenção, minha atenção falava assim, Neuza Márcia. Nossa, para mim, Já sabia? já sabia que algo errado eu tinha feito. E ela chegou a ter outros filhos? Sim. Depois ela teve mais 3 filhos. O Daniel, a Daniele e a Jerusa. Teve 3 filhos, são maravilhosos, a gente, assim, tem um amor, que a gente faz todo ano o encontro da nossa família, que o tio tem um hotel fazenda lá no sul, e a gente se reúne e fica 3 dias, eu falo, é confinamento. A gente fica lá comendo, bebendo, 3 dias, imagina, né? Uhum. Então, a minha família é uma família maravilhosa, eu tenho 4 irmãos, nossos, e depois tem mais 2 por parte de mãe e 2 por parte de pai. Que eles se separaram, depois cada um foi ter a sua vida, né? Então, na verdade, tenho... não, é 9 irmãos, porque depois, muito tempo, meu pai acabou saindo com uma jovem lá, engravidou, e hoje tem mais uma filha também, a Rafaela, com quem ele mora hoje, meu pai, lá em Chapecó. Em Santa Catarina. Santa Catarina. É. E os seus outros irmãos foram criados com outras pessoas? Sim, um com um tio, outro com outro tio, outro com a avó. Uhum. Cada um foi para um lugar. Foi para um lugar diferente. Agora, mas todo ano, no meu aniversário, eu falo que a festa que eu gosto é do meu aniversário. E esse ano meu irmão veio para cá, sempre minha irmã, quando vem, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, quando ela pode, sempre ela vem, né? E aí a gente sempre se reúne no meu aniversário. E eu falo assim, hoje a gente está desfrutando do que nós não pudemos desfrutar na nossa infância. Hoje vocês conseguem se curtir, ficar juntos. Eu falo, olha, quando a gente aprende a desfrutar todos os dias dos momentos que Deus nos proporciona, é muito bom. É verdade. E como que você veio parar em Goiânia, né? Porque lá de Santa Catarina mudou, foi criada, e aí? Estudou, mudou? Como conta essa parte da história? Então, aí, eu, jovem, fui morar em Campo Grande, que meu pai morava em Campo Grande. Pai biológico. Aí, eu fui um tempo lá pro meu pai. E aí, quando eu fiquei com meu pai, pouco tempo lá em Campo Grande, aí eu me casei. Eu conheci um moço e me casei e depois fui embora para Rondônia. Aí fiquei em Rondônia, morei em Rondônia quase 28 anos. 27 anos e pouco. Eu morei em Rondônia. Aí, ali, eu tive... Meus 2 filhos nasceram em Campo Grande, eu me casei em Campo Grande. Aí, tive o Jarney e o Volney. O Jarney é o meu filho mais velho e o Volney é o meu filho mais novo. Aí, a gente foi embora para Rondônia. O Volney era pequenininho. A gente foi embora para Rondônia. E aí, hoje, o Jarney tem 40 anos, o Volney tem 38 anos. Já é avó? Não, ainda não. Ainda não me deram neto. E daí você mudou para Goiânia e hoje, como que foi assim que você encontrou Cristo de verdade? Como que foi assim a sua experiência de conversão? A sua família sempre foi cristã? Não. A minha família sempre foi, a minha família um lado, a maioria é católico, não são evangélicos, mas minha mãe, né? A minha mãe é evangélica e a minha mãe orou 15 anos pela minha conversão. Olha só. Porque no mundo que eu estava, eu jamais imaginava que eu ia me converter, né? Então, eu vivi 20 anos, fui para Rondônia. Lá,
muitas coisas aconteceram. Aí eu vivi 20 anos no mundo político. E aí eu já me converti. E depois da minha conversão, na verdade, eu me convenci. A verdade, eu me convenci, né? Não me converti. Então, eu fiquei 11 anos ali, indo para a igreja, dizimando bonito e tal, fazendo bonito, mas não verdadeiramente fazendo a vontade do Senhor. Eu fazia a vontade do homem, eu agradava o homem. Então, não era uma conversão verdadeiramente. Mas um dia, foi uma missionária que eu gostava muito dela. Ela, uma querida, amo ela até hoje. Hoje ainda conversei com ela, missionária Leonilda de Cacoal. Ela foi lá para a fazenda, ficou 3 dias no monte. Quando ela saiu do monte, ela chegou e me falou: o Senhor Deus, general de guerra, o Deus de Israel, manda lhe dizer: Ele está fechando a sua cova hoje, porque Ele tem nações para você. Eu falei: como assim? No mundo que eu estava, lógico que era, óbvio que ali que era o meu mundo que poderia ir para as nações, né? Mas não era. O Senhor estava fechando a minha cova para me tirar das coisas do mundo. E verdadeiramente eu servi o Senhor, me posicionar. Por isso eu te digo, Elizabeth, tem momento na nossa vida que é necessário nós nos posicionarmos. Porque falar bonito, até papagaio fala. Fazer bonito é fácil. Agora, verdadeiramente, você fazer a vontade do Senhor, você estabelecer o governo do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, é posição. Você tem que se posicionar. E ali eu me posicionei. E decidi. E ela entregou aquela palavra. E eu ainda à noite ainda fiquei assim. E tive a confirmação. No outro dia de manhã, o Senhor confirmou mais uma vez no meu coração. E aí, era para eu vir para Goiânia. E quando eu estava saindo da fazenda para ir para o apartamento, eu falei para o Senhor: se for para eu ir embora, então, para Goiânia, eu quero uma passagem para hoje, até R$250. Aí o Senhor está falando comigo. Ainda quis questionar com o Senhor. Chego lá, peço para o meu filho: Valnei, veja se tem uma passagem para mim para Goiânia. O que vai fazer em Goiânia? Eu vou para Goiânia. Ele entrou no computador: mãe, tem uma passagem aqui de R$249,90. A senhora quer? Nossa. R$249,90. Eu falei: pode comprar. Aí eu me posicionei. E aí eu comecei a arrumar as roupas, joia, comecei a arrumar minhas coisas. E veio aquela voz e disse: nada te pertence. Isso não é nada para você. Isso faz parte do seu passado. Eu falei: Jesus, e agora? 2h da manhã, eu pego o voo para Goiânia. Dia 13 de agosto de 2013. Chego em Goiânia. Não tinha um copo para tomar água. Abre a porta do avião, eu saio. Eu olho para o céu, 6h da manhã, amanhecendo o dia. Eu falo: Senhor, e agora? E aí o Senhor falou. Aquela voz mais linda, mais suave que desceu do céu. Derramarei leite e mel, e o maná cairá do céu todos os dias na sua mesa. Uau. E ali o Senhor preparou tudo. Aí foi um apartamento de um jogador de futebol, mobiliado, com tudo. E Deus começou a mover ali. E o Senhor, eu tinha ido no sul para comprar uma máquina para mim, que hoje a gente é distribuidor da máquina Rainbow aqui em Goiás. E aí eu fui para comprar
E olha só, Elizabeth, quando eu falo muitas vezes, o que é uma atitude? Uhum. A gente tem que ter a atitude. Nós fomos para um jantar que teve lá em Blumenau, do distribuidor da máquina Rainbow, e estava o presidente da Rexer. Aí o presidente estava lá e tal. E eu fui. Teve aquele sorteio que faz, né? Sempre nas festas, aquela coisa, sorteio. E eu fui contemplada com um kit do Boticário. E aí eu fui lá, recebi. Aí quando eu fui lá receber, eu falei: não, eu quero tirar uma foto com o presidente da Rexer. Não, eu quero tirar uma foto com todos. E aí foi e tal. Ele levantou da mesa, todo educado, né? E foi, tirou a foto comigo e tal e tal. Depois passou ali, ele conversando com o seu Eduardo, falou: olha a mulher para abrir Goiás. Aí ele falou assim: não, isso aí não. Ela veio para comprar máquina, ela não vai vender máquina. Né? Ela não quer trabalhar disso. Ela quer trabalhar, né? E aí, olha como Deus trabalha. Eu fui, aconteceu isso. Quando eu estava vindo no avião, o Senhor falou: lembra das máquinas? Eu cheguei, liguei para o seu Eduardo, falei: eu estou em Goiânia e eu quero vender as máquinas aqui em Goiânia. O seu Eduardo falou assim: eu estou mandando de avião 4 máquinas. Essas máquinas são máquinas de quê? É uma máquina que ela faz limpeza e vai tudo para a água. O nome dela é Rainbow. Ela vai toda, arco-íris, né? Ela vai toda para a água. Você limpa tapete, sofá, colchão, travesseiro e vai tudo para a água. Você merece ter uma Rainbow dessa em casa. É uma máquina maravilhosa. E aí, eu cheguei. Isso foi no dia que eu cheguei, no mesmo dia ele mandou essas máquinas. No outro dia eu estava tendo máquina. Eu já estava trabalhando em Goiânia. Olha só. E aí Deus começou a mover. E aí, hoje eu entendo por que Deus permitiu eu entrar nas casas das pessoas para vender essas máquinas. E aí eu entrava para vender e começava a conversar. E aí começava a ir orar. Ia orar e tal. E passou um tempo. Missionária Léo vem para Goiânia, de Cacoal. Ela vem, aí eu fui numa cliente, aí falei: olha, eu tô com a missionária ali no carro. Ai, chama ela para orar. Ai, chama ela para orar. E aí, ali, ela veio, orou e tal, com um, com outro e tal. E ela falou assim para mim: olha, Deus tem algo grande para fazer na tua vida nessa cidade. Você vai ser pastora aqui. Eu falei: eu? Pastora? Ela falou: é. Quando eu te entreguei a palavra que Deus tinha as nações para você, é porque Ele vai trabalhar de uma forma sobrenatural. Porque Ele te tirou de trás das malhadas e te trouxe para cá para fazer a diferença. Falei: não, comigo não. Aí tal, passou um tempo, e aí eu ia, orava e tal, e fui conhecendo as pessoas em Goiânia, fui conhecendo. Hoje eu tenho clientes assim que eu falo, eu amo elas de paixão, né? E aí, fui conhecendo e tal, volta Léo pra cá. Aí foi, uma ia lá para ela orar, outra ia lá para ela orar e tal, porque eu já conhecia ela. Ela vem para fazer missões. Para fazer missões. Aí, de repente, um dia eu tinha voltado do Sul e tinha feito umas aplicações de varizes, estava em casa, tal, deitada, tinha chego do Sul e tal, ainda estava com as pernas inchadas. E uma irmã, a irmã Maria da Luz, que até hoje ela está no meu ministério, no Curadas para Amar. Desse tamanho, a mulher que tem pequenininha tem de ungida. Ela me entra lá na sala e fala assim: olha, tu tem que fazer um culto. Como que fica? Esse povo entra toda hora, entra e sai. Eu olhei e falei: mas que ousadinho, tá dentro da minha casa falar que eu tenho que fazer um culto. Falei: tá bom, querida, tá, vamos pensar. Fiquei naquela: tá bom. Aí eu falei: eu vou falar pra Léo, olha o que a mulher veio falar. Aí, no final da tarde e tal, e aquele entra e sai de gente.
A Léo entrou lá. Isso tudo começou embaixo de um pergolado, atrás de casa. E aí eu falei para a Léo falou assim, pois é, essa madrugada eu estava orando, só que desde manhã, gente, entra e sai, não deu tempo para nós conversar. E eu quero te falar que o Senhor falou que é para você começar a fazer culto aqui, para reunir as pessoas, centralizar as pessoas aqui. Porque o teu ministério está começando. Eu falei, Léo, não vem com essa conversa. Ela falou, não corre do que Deus tem para te entregar. Deus tem coisas grandes para você e você não está entendendo. Mas eu entendi que aí Deus estava me estruturando em Goiânia, me dando condições, porque eu abri mão de tudo. Uhum. Eu não peguei nada. Eu cheguei aqui, eu não tinha um copo para tomar água. Uhum. Eu deixei tudo. Roupa, joia, calçado, deixei tudo. Não tinha nada. E aí Deus começou a trabalhar, né? Por isso eu falo, o céu sempre está em movimento a nosso favor. É só nós estarmos atentos. Ficar ligado o que ele tem para nos entregar. E aí eu falei, gente, vamos ter que começar a fazer culto. Eu falei, vou começar na segunda-feira, que não vem ninguém. Fizemos o primeiro culto na segunda-feira. Deu 13 pessoas no primeiro culto. E ali foi aumentando. E a Léo foi embora, eu trazia um pastor, trazia outro pastor. De repente, essa Léo volta para Goiânia e falou, agora chegou a sua hora. Você não pode mais correr. Deus já te preparou. Falei, como assim? Ela falou, você vai ser consagrada pastora. Eu falei, nunca! Para com isso. Eu sei que foi num culto, de repente me chamaram lá e tava aquele pastor e tal, me consagraram. Eu chorando, dizendo, eu não quero que eu quero, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, pelo amor de Deus, eu não quero. E aí, ali começou tudo. Aí começou o ministério e foi indo, e foi crescendo, foi crescendo. Um dia, lá vem Maria da Luz de novo e fala assim, eu via esse quintal, eu vi isso aqui com muita gente. Isso aqui estava lotado. Eu falei, olha, tira isso da cabeça, deixa um pouquinho que está aqui. Deixa. Ela falou, aguarde. Não foi muito tempo. Elizabeth, aquilo começou a crescer. E era gente para todo lado, na grama, era muita gente. Uhum. Eu falei, meu Deus. E você que ministrava essas pessoas? Eu chamando o pastor e depois que eu fui consagrada, daí eu comecei, uma vez era eu, outra vez, porque sabe aquela assim, é o que eu quero, mas não é o que eu quero, é o que eu preciso, mas eu não, aquela coisa, e Deus me moendo, Deus me moendo. Aí meu filho veio embora, aí meu filho começou a tomar conta da empresa, aí já começou a movimentar, aí começou a me dar mais tempo. E aí eu já comecei a orar com um, orar com o outro e tal. E aí eu comecei a buscar na palavra. E eu sempre gostei muito de orar na madrugada. E Deus começou a trabalhar. E aí e o ministério foi crescendo. De repente, a proprietária da casa, ela não era cristã. Ela era espírita. Quando ela ficou sabendo, ela veio com uma ordem de despejo. Nossa. Aí foi assim... Em poucas horas eu tive que sair, poucos dias eu tive que sair da casa, tive que mudar, daí fui para outro lugar, e aí foi assim, eu falei, Jesus amado. Aí continuamos e tal, e aí lá foi uma bênção também nesse outro lugar onde eu mudei. Aí uma bela noite chegou uma pastora com uma irmãzinha, Catinha, que também hoje faz parte do meu ministério de mulheres. Catinha, uma serva do Senhor, uma querida, tem uma humildade, mas é uma pessoa tão ungida, que a gente vê assim, sabe aquela pessoa no abrir a boca, você vê o mover do Espírito Santo na vida da pessoa? Assim é a Catinha. Aí, no final, eu falei, você ora para mim? Ela falou, oro. Quando ela foi orar, o Senhor falou, leva ela para o teu quarto. E aí eu entendi que nessa segunda casa que o Senhor me levou,
era um preparar do Senhor, porque daí veio o meu apostolado. E dentro do meu quarto tinha um jardim. O meu jardim secreto. Aonde ali Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma sobrenatural. Aí eu comecei a abrir mão da empresa e começar a tirar tempo para Deus. Comecei a tirar tempo de entrega para o Senhor. E aí, quando ela entrou no meu quarto, eu abri, o Senhor falou, abre a cortina. Eu abri a cortina, que ela viu aquele jardim, ela começou a chorar. E falou, meu Deus, a senhora é a mulher da bandeira. Eu falei, bandeira? Ela falou, meu Deus, eu tenho que revelar algo para a senhora. Eu falei, pode falar. Aí ela falou, naquele tempo era 24 anos, agora faz 30 anos. Ela falou, há 24 anos eu passava em frente a essa casa e eu via muitas mulheres sentadas em volta de uma mesa e tinha um jardim muito lindo. E essa mulher era uma líder. Essa mulher, ela tinha uma liderança. Essa mulher, ela tinha uma força, assim. Ela tinha uma unção. Ela tinha algo diferente. E ela carregava uma bandeira. E eu nunca imaginei. E quando eu cheguei, eu vi lá atrás, eu vi um jardim e tal. Quando eu cheguei na casa, eu falei, meu Deus, essa é a casa que eu passava aqui na frente. Muitas vezes eu tinha essa visão. Mas quando eu vi aquele jardim, eu vi lá as mulheres... E a bandeira era de algum país? A bandeira era a bandeira Curadas para Amar. Se uma mulher ela não for curada, ela não ama nem ela mesma. E aí o Senhor me deu esse ministério. Curadas para Amar. E aí quando ela viu o jardim, ela viu toda a visão do que o Senhor tinha entregado. E aí ela me contou, né? E o ministério já tinha começado ou ainda ia acontecer? Não, já estava acontecendo. Já estava acontecendo. E aí, só que eu fui chamada para estar junto com uma missionária do Mato Grosso, que era Curadas para Curar. A gente fez louvor com a Daiane Silva. Tá no YouTube, até tem o louvor Curadas para Curar. É lindo o louvor, o ministério estava lindo. E aí, um dia, a gente fez um evento e uma abençoada, que eu abençoo a vida dela, ela se levantou, ela fez um levante, que o ministério, eu falo, grava isso, Elizabeth. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, ministério não divide. Ele não divide. Ele multiplica. É verdade. E aí ela fez um levante, o Curadas para Curar dividiu. Eu fui para o meu jardim, eu fui orar. Falei, Senhor, o Senhor me entregou um ministério juntamente com a tua filha, Thaís de Paula, do Mato Grosso. E agora, a gente já estava escrevendo um livro, tudo. Agora aconteceu isso. Aí o Senhor me falou na madrugada, ministério não divide, ele multiplica. Eu te preparei no Curadas para Curar para você ter o Curadas para Amar. Porque se uma mulher não for curada, ela não ama nem ela mesma. E eu te forjei. Tudo que você passou desde a tua infância, todo o sofrimento de relacionamento, tudo que você passou, tudo que você viveu, foi para eu te curar. Para você amar incondicionalmente. Mesmo que estejam te ferindo, mesmo que estejam te magoando, você tem que amar. Você deve amar. Você precisa amar. É isso que é carregar Cristo, né? Porque não faz sentido nós falarmos que nós somos cristãos se nós não queremos perdoar, se nós não conseguimos passar por esses momentos de dificuldade. Porque quando isso acontece, isso verdadeiramente forja nosso caráter. Porque é muito fácil
bater no peito e falar que é cristão sem nunca ter passado por algum tipo de dificuldade, sem você nunca ter passado por algum tipo de desavença, entende? Então, assim, eu acredito que Deus permite que isso aconteça para forjar verdadeiramente nosso caráter, para que nós consigamos enxergar em nós, dentro do nosso coração, assim como Davi falava, Senhor, esquadrinha meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então, assim, sempre quando algo assim acontece, vem o primeiro impacto. Naturalmente, como ser humano, a gente sofre, só que depois a gente entende o propósito de Deus, que assim, literalmente fazer com que a gente seja lapidado. Que a nossa personalidade seja lapidada, porque todas as vezes Deus tira, eu acredito muito nisso, que Deus vai lá e tira mais uma sujeirinha, sabe? Assim, é sempre sobre nós, entende? Então, assim, Deus sempre vai ali, ó, vai cuidando para que a gente se aperfeiçoe no caráter de Cristo cada dia mais. Tanto que na oração de Davi, uma das orações de Davi, né, ele fala, Salmo 19, 12, expurga de mim tudo que está oculto. Expurga de mim tudo. Tira de mim, né? Põe para fora. Põe para fora. Então, a gente tem que tirar, limpar. É onde eu digo, para nós amarmos, nós temos que passar pelo processo de cura. E o processo de cura dói. Dói. Só eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Foi muita dor, muito sofrimento, muita traição, sabe? Muita coisa. Mas eu digo todos os dias, muito obrigada, Senhor. Porque hoje o Senhor está me ensinando eu ser melhor do que eu fui ontem. Todos os dias eu agradeço ao Senhor. E ali, naquele jardim, eu chorei muito. E eu falava, Senhor, Senhor. E olha, mais um processo de cura para mim. O que aconteceu? Passou 2, 3 dias, eu saio lá na frente, conversando e tal. Do lado da casa da proprietária dessa casa, morava a filha dela. E ela foi visitar a filha. Aí, quando eu tô lá na frente, o genro dela fala, olha, essa aqui é a Dona Maria, proprietária da casa e tal. Ela falou, desde que meu marido faleceu, nunca mais entrei nessa casa. Eu falei, então vamos entrar para a senhora ver. A mulher entrou, começou a olhar a casa dela, falou assim, eu vou fazer quebra de contrato. Eu vou voltar para essa casa. Tu aceita? Eu, na hora, eu falei... A casa é dela, né? Aí o Senhor falou, cala-te que eu falarei. Jó 33, 31. Pois ó, Jó, cala-te que eu falarei. Aí no 33, 33 ele fala, ensinar-te-ei sabedoria. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria nessa hora. O que eu vou fazer, Jesus? E aí eu entreguei a casa. Não questionei, fui orar. O Senhor falou, leia a minha palavra. Olha o que está escrito. Há tempo para todas as coisas. Então, meu tempo aqui venceu. Mais uma vez, saio eu. Fui para outro lugar. Passou um tempo, um dia, daí eu fui lá na frente da casa. Ela falou assim, olha, daí ela me pediu, ela queria que eu deixasse o jardim para ela, né? Eu falei, não, algumas coisas eu posso deixar, mas nem tudo, né? Mas o que estava ali? A unção, a presença de Deus. O que faz a diferença não é a tua unção, é a tua santidade diante do Senhor. Eu saí, saiu comigo. Saiu comigo. Né? Aí fui para outra casa, o Senhor preparou outro lugar lindo, maravilhoso e tal. E foi uma bênção, morei um tempo com meus filhos. E um belo dia o Senhor falou, meu filho mais velho decidiu ir para o apartamento dele, meu outro filho decidiu comprar o apartamento dele. E ali veio outro processo.
O ninho vazio. Deus, agora eu estava com meus filhos, vivendo com meus filhos. E agora, cada um foi para o seu lado. Aí o Senhor falou, agora é o tempo de você e eu. Aí meu filho começou a tomar conta da empresa e eu entendi. Eu fui para um apartamento. Para mim foi um choque porque o meu filho mais novo, o Volney, ele é formado, ele é chefe de cozinha. Então, eu acordava toda manhã, ele estava com a mesa arrumada. Meu chimarrão, que eu sou sulista, eu tomo chimarrão todos os dias. Meu chimarrão, tudo prontinho, tudo arrumadinho para mim, né? E aí, de repente, toda noite eu estava ali com meus filhos. Vamos tomar um banho de piscina? Tava sempre ali com meus filhos. E aí o Senhor falou, não, agora é você e eu. Aí eu fui morar num apartamento. Um num apartamento, outro no apartamento e eu no meu apartamento. E ali naquela casa sempre era muita gente. Sempre foi um movimento de gente. E o Senhor me levou para o apartamento para eu ficar sozinha no apartamento. Uhum. Aí eu loquei outra casa onde a gente faz os cultos do ministério. Uhum. E o projeto. E eu fui para o apartamento. E aí eu falei, Senhor. E aí o Senhor falou, agora é você e eu. Esse tempo é para você me buscar. Esse tempo é para você crescer. É para você se alimentar da minha palavra. Aí eu comecei jejum, propósito, porque eu estava sozinha. Daí eu também nem estava preocupada em fazer comida. Uhum. E ali foi onde Deus me ensinou a verdadeiramente a buscar. E aí ele me entregou um discipulador, que é o apóstolo Glauco Túlio, que me forjou na dor, porque daí ele falava, leia a palavra. E aí ele chegava, o que você entendeu? Aí eu falava isso. Ele falava, não é isso não. Vai ler de novo. Vai. Aí foi 4 anos lendo, comendo palavra. Daí eu fui consagrada apóstola, né? Que já tem 5 anos que eu sou apóstola. E aí eu comecei me alimentar e buscar. E daí cada vez mais a presença do Senhor. Aí eu entendi que não adiantava. Hoje muitos querem título e não é título. Uhum. Nós temos que ter a presença de Deus. Mais uma chave. Uhum. A presença de Deus abre porta. Uhum. Se você tiver a presença de Deus, portas vão se abrir. Uhum. Tudo vai se encaminhar. Se você tiver a presença de Deus, tu vai fazer a diferença. Porque não adianta você dizer, eu sou. Eu não sou nada. Uhum. O que eu quero é ser serva e entregar um pedacinho do céu para a terra, aonde eu for. É isso que eu quero. Uhum. Fama, poder, dinheiro, isso eu tive no passado. Hoje eu não preciso disso. Hoje eu preciso da presença de Deus. Eu preciso do favor do Senhor todos os dias na minha vida. É isso que eu preciso. Então hoje, Elizabeth, eu não me preocupo se eu tenho que comer, eu tenho que vestir, Não. Uhum. Quem me sustenta é o Senhor. E eu como o melhor dessa terra, eu visto o melhor dessa terra, eu vivo o melhor dessa terra, eu desfruto o melhor dessa terra. Porque as pessoas, muitas vezes, elas ficam preocupadas nas cataratas do Iguaçu. Que lindo que Deus... Olha que Deus fez isso. A maior beleza que o Senhor criou foi nós. Somos nós. É a maior beleza. Uhum. E muitas vezes nós não temos o tempo de olhar para frente do espelho e dizer assim, meu Deus, como eu sou linda, como eu sou perfeita, como eu sou maravilhosa. O Senhor me fez com meu DNA, com a minha digital, me fez desse jeitinho, perfeita para os olhos dele. Uhum. E a gente não se agrada com o cabelo, não se agrada com o nariz, não se agrada... Não é. E ele fez tudo tão perfeito. Ele nos ama incondicionalmente. E aí, hoje eu entendo. O Senhor, Ele nos ama incondicionalmente com nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas deficiências, com as nossas fraquezas. Ele nos ama. Uhum. E nós, qualquer coisinha,
Não gosto mais. Não vou mais na igreja porque o pastor não falou comigo. Não vou mais na igreja porque o irmão não me cumprimentou. Não vou mais para a igreja. Fica com picuinha, com coisas tão pequena. Tão pequena. E o que ele quer de nós? É o nosso coração. Por que é o último órgão do nosso corpo que para de bater? É o coração, porque é dele. Pode ficar lá na UTI, doendo ali, sofrendo ali, tomando remédio e tal, né? Vai paralisando o rim, vai paralisando o fígado. Mas o coração parou, é dele. Acabou. E a palavra do Senhor fala, a nossa boca lança o quê? O nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de graça, de glória, de paz, nós vamos lançar vida. Nós nunca vamos lançar morte. Por mais que a pessoa esteja passando por desafios, as pessoas falam assim, a senhora tem problema? Não, eu não tenho problema. Eu tenho desafios para enfrentar todos os dias. Porque cada dia eu quero viver o pleno do Senhor nessa terra. Eu quero desfrutar do extraordinário que o Senhor está me entregando todos os dias. Quando nós aprendemos a desfrutar do extraordinário, como a nossa vida muda. Nossos pensamentos mudam, nossas ações mudam, as nossas atitudes mudam. Mas tudo isso, posicionamento. É se posicionar diante do Senhor. A vida é uma escolha, né? Nós temos que decidir. Vocês decidam quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, né? É uma decisão. Agora, conta pra nós de todo esse processo que você viveu, desde a infância até o processo de ter que liberar perdão em várias situações, assim, o que você acha que o Senhor mais curou em você? O que você olha, assim, hoje pra sua identidade e você vê, olha, existia essa manchinha aqui na minha identidade que o Senhor curou durante esses processos? Ai, são tantas coisas. São. Sempre é, né? Tantas coisas. Sabe? O abandono, né? Que a gente, quando é criança, você sofre aquele abandono. Eu fui abandonada. Mas, no mesmo tempo, hoje eu vejo assim, eu fui abandonada porque o Senhor, Ele permitiu. Hoje eu entendo isso. Ele permitiu que eu fosse abandonada pela mãe, mas eu tive os tios que me criaram com tanto amor, com tanto carinho, e eu fui tão amada. E sou tão amada por eles até hoje. Né? Então, hoje, assim, eu vejo... Eu tô assim, num nível espiritual que nada me afeta, nada me atinge. Meu passado ficou para trás. Eu não tenho nem lembranças, nem boas e nem ruins. E, sabe, uma das coisas que há um tempo atrás eu orei e falei, Senhor, eu quero ter um selo com a mente de Cristo. Arranca de mim toda a sequela. Tudo que tiver do meu passado, tudo que me magoou, tudo que me machucou, arranca de dentro de mim. Isso tem uns 5 anos. Sabe assim, quando o Senhor, Ele arranca tudo, que é para mim, não importa, passou. O que eu quero hoje é desfrutar disso aqui que nós estamos desfrutando hoje. É um momento que ele é único. Ele não volta. Eu posso um dia voltar aqui. Mas vai ser tudo diferente. Ele não vai estar aqui, né? Pode ser que você vai estar com outra roupa, eu vou estar com outra roupa. É outro momento. É outro momento. O momento é único. Né? Então, quando a gente aprende a desfrutar, e é onde eu digo, quando nós se alimentamos da palavra, quando nós crescemos espiritualmente, porque a palavra, ela exorta, edifica, mas ela consola. Então, quando você começa a atingir esse nível espiritual, você não está preocupado com gostar, querer, não querer. É desfrutar aqui, vamos desfrutar. Vamos desfrutar desse momento, ele é único. Vamos viver isso aqui. Né? É se libertar realmente das amarras do passado, né? Mas você
tem que decidir, Senhor, arranca, tira, expurga de mim. Uhum. O que Davi falou? Expurga de mim, expurga de mim. É. Tira, Tira. limpa. Só o Senhor pra tirar, né? 100%. Só ele. Só ele pra curar. Agora conta pra nós a história desse chofar. Como foi isso? Pois é. Como eu fui criada com meus tios, a gente passava a semana toda na cidade, fim de semana ia pra fazenda. E lá, para eles tocar o gado de manhã, daí tocava o berrante e tal. A gente acordava cedo por causa daquele barulho do berrante. Nossa, eu achava. E aí, depois que eu me converti e tal, vi o chofar e falei, nossa, que loucura isso aí, meu Deus. Passou. Logo que eu fui consagrada apóstola, um discípulo meu, o Pablo e a Rendele, compraram um chofar e me deram de presente. Eu falei, gente, peguei o chofar, muito feliz, né? Era um chofar pequenininho. Muito feliz, tal, muito obrigada e tal. E aí, eu, para agradar eles, peguei o chofar e pu. Eu tenho até o vídeo até hoje. A Eleonora, a filha do Pablo, ela olhou, tampou os ouvidos assim, tipo, meu Deus, o que é isso? E eu guardei e falei, vou guardar isso aí, deixa, né? Obrigada e tal, guardei. Uma madrugada, eu tô orando, que eu sou a mulher da madrugada. Madrugada, eu tô orando. O Senhor falou, pega o chofar e vai lá em frente à piscina e começa a tocar. Eu falei, como assim? Uai, eu nunca toquei. E eu entendi o que o Senhor, depois que eu fui entender, que ele deu o comando para eu ir à frente da piscina. Olha como nós temos que estar sensível para ouvir o comando do Senhor, para ouvir a voz dele. Eu fui na frente da piscina, comecei a tocar. Comecei a tocar de madrugada o chofar. E eu olhava, aquela água fazia assim, ó, em onda dentro da piscina. Eu falei, meu Deus, eu tô tocando chofar. E aí, depois, eu ganhei outro chofar de presente. Lá vem o Pablo, que daí o chofar tá, hoje aquele chofar a gente usa para consagração de pastores, né? E aí, me deu outro chofar, um chofar um pouquinho maior. Aí eu comecei a tocar e o Senhor começou a me levantar para fazer ato profético terra e mar. Olha, quando eu fui aprender a tocar, que ele foi me ensinar, porque foi o Senhor que me ensinou, né? Foi aonde? Na frente da água, na frente da piscina. Ele deu o sinal, ele deu o comando ali. E aí eu comecei a fazer. O primeiro ato profético que eu fiz foi em Salvador, terra e mar, depois Florianópolis, em vários lugares, Rio de Janeiro, vários lugares. E aí, eu comecei a tocar o chofar. Passou um tempo, aí eu ganhei outro chofar. Ganhei outro chofar e também, aí foi Deus, disse, agora eu vou te dar um maior. E eu tenho um maior do que esse. Nossa! Eu tenho um maior do que esse. Mas esse é o que eu falo, esse foi assim, esse é o que, né, Deus, mas de vez em quando eu uso o outro, mas esse daqui é que eu falo é o meu xodó, sabe? Esse aqui, assim, é uma bênção, esse chofar, e Deus já fez coisas maravilhosas através do toque do chofar. Tem pessoas, às vezes, que até tocam por tocar. Mas quando a pessoa ter um entendimento o que é um toque do chofar, o que é um comando do Senhor. Eu lembro, foi o ano passado, ano retrasado, acho que foi o ano retrasado, a pastora Isenete me chamou para uma live. E aí, o Senhor falou, ela começou 3h. E aí ela falou, você faz abertura com o chofar? Aí eu fui orar, porque eu só toco quando o Senhor dá o comando. E aí eu fui orar, o Senhor falou, não, você vai tocar 4h. Eu falei, pastora, eu vou tocar 4h. E aí fui pro monte.
Falei para ela, eu vou pro monte. Ela falou, você vai pro monte? Eu falei, vou pro monte. Vou orar, eu vou tocar no monte. Aí fui eu e a minha equipe, fomos pro monte. 3 horas da manhã, ela abriu. 4 horas da manhã, levantou o clamor e tal. Eu toquei o chofar. E foi, assim, uma bênção. Eu lembro que, quando eu toquei, eu senti 2 mãos que tentou me empurrar do monte. Foi algo muito forte. E estava a pastora Lázara e a pastora Márcia, estava atrás, assim, do meu lado, e ela levantaram a mão e começaram a orar. Viram, assim, que era um dardo. E aí, foi, assim, maravilhoso o que Deus fez. E muita gente ali naquela live. E aí, foi um momento de cura maravilhoso. Nós estamos num evento, depois, não passou muito tempo, nós estamos num evento na Lagoinha, em Brasília. Eu fui tocar o chofar, novamente. E aí, na hora do intervalo, veio uma jovem falar comigo. Falou, olha, eu falei com a pastora Isanete, falei que queria falar com a senhora. E eu sou de Belo Horizonte, eu vim aqui, foi para lhe conhecer. Falei, que bênção. Aí ela falou, lembra quando a senhora fez uma live, que a senhora disse que era para interceder, que dobrasse o joelho, que Deus ia mover, que Deus ia curar vidas, que Deus ia fazer algo sobrenatural, que Deus ia entrar em hospitais, que Deus ia fazer coisas grandes. Eu falei, lembro. Ela falou, naquele momento, eu e minha mãe, nós dobramos o joelho e começamos a orar. Minha sobrinha estava na UTI. Naquele momento, ela arrancou os aparelhos e saiu da UTI. Então, você veja o que é um comando do Senhor. Quando o Senhor falou Lázaro, ele não disse para Lázaro, Lázaro, levanta, ressuscita. Não é? Ele deu um comando, Lázaro, sai para fora. Ele estava morto, mas ele disse, sai para fora. Então, quando a gente está sensível para ouvir a voz de Deus e o comando que o Senhor nos dá, é simplesmente obedecer, porque Ele vai fazer. E naquele momento eu dei aquele comando que o Senhor me entregou. E elas dobraram o joelho, oraram, e Deus tirou ela da UTI, que estava lá toda entubada. Deus faz. O nosso Deus é Deus de milagre. Por isso eu quero dizer, não importa o que você estiver passando, não importa a situação que você estiver vivendo, tenha certeza que tu tem um Deus, que Ele é Deus de milagre. Ele opera cura, milagres e maravilha. Só depende de nós fazer a vontade dEle e obedecer. É preciso obedecer. Ir para esse lugar de obediência. Agora, nós vamos para a parte final do nosso podcast. Apóstola, imagina que agora tem várias mulheres e homens também que estão nos assistindo, que têm uma história parecida com a sua história, que estão passando por situações parecidas com as situações pelas quais você passou. E agora você vai liberar uma chave para essas pessoas irem para o próximo nível com mais leveza, irem para o próximo nível com alguma informação que, se você tivesse há um tempo atrás, faria totalmente diferença nas suas escolhas, nas suas decisões. Qual é essa chave? A chave que eu vou liberar é que cada um vai fazer a sua escolha. Eu vou tocar o chofar. E nesse toque, Deus vai falar com você. Eita, Glória! É assim que eu gosto. Glória a Deus. Então, vamos tocar. E nós vamos finalizar assim. De forma inovadora. Porque esse é o nosso Deus. Jesus, Ele não reforma. Ele transforma.
E ele quer te transformar hoje para você ser melhor do que você foi ontem. Aonde você estiver, enquanto eu estiver tocando esse chofar, você vai liberar dentro de você algo que você precisa. Nesse momento, virá a chave da tua cura, da tua libertação. Você vai liberar a chave de dentro de você. Porque através do toque, porque quando a gente toca o chofar, é algo, é um sinal de guerra, é um sinal de muralhas sendo caídas, sendo derrubadas, é algo que Deus quer mudar. E Deus está te dando essa oportunidade de você liberar para você mesmo o que você precisa. Porque ele não vai reformar, ele vai transformar você. Glória a Deus. Vamos colocar para cima aqui o microfone. Encerramento de ciclo. 4, encerramento de estação. 4, é o divisor de água para a tua vida. A partir de hoje, a tua vida não será mais a mesma. Amém. Eu profetizo um novo tempo da graça e da glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A partir de hoje, o reino de Deus se estabeleceu sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sentimentos, as suas emoções, em nome de Yahvé. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigada.